Fala pessoal, espero que todos estejam bem. É um prazer muito grande estar hoje aqui presente, gravando essa aula para vocês, falando um pouquinho sobre a nossa experiência, esses anos de estudo, de aprendizado. Sempre bom a gente poder trocar essas informações que a gente adquire. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Leila e da professora Luana, que deixaram comigo essa responsabilidade de participar dessa disciplina e falar um pouquinho a respeito da análise da composição corporal, né? Que é um assunto onde eu já estou imerso desde o meu segundo período de faculdade. Lá no ano de 2013, eu fiquei dentro de uma equipe da empresa chamada CAFT, que é um Centro de Avaliação Física e Treinamento, empresa na qual eu trabalho até hoje. Eu vou fazer 8 anos de trabalho com eles. E desde o segundo período, a empresa ficou responsável pela coleta de dados num projeto de campo, uma pesquisa de campo, junto com a FRJ e com o ERJ, e também foi com a nutrição, né? Então eu já tenho esse contato com os nutricionistas desde o segundo período. Eu fiz educação física, tá? Lá no FRJ mesmo, e desde o ano de 2013 que eu tenho contato com a avaliação física. Naquele ano eu participei de um projeto onde eu fazia avaliação de peso corporal, estatura, circunferência de cintura e fazia também a bioimpedância, que é uma metodologia para análise da composição corporal e é uma das metodologias que eu vou falar bastante aqui com vocês hoje, né? Então, desde sempre eu tenho contato com tecnologia, tenho contato com avaliação física, desde o meu segundo período, né, como eu falei, e desde lá para cá eu tenho contato com avaliação física toda semana, praticamente todos os dias. São vários tipos de avaliações, mas com composição corporal eu tenho contato pelo menos uma vez por semana, isso é certo. Tá? As minhas terças-feiras são inteiras com avaliação física e nessa ocasião eu uso circunferências, eu uso dobras cutâneas, e isso já tem um tempinho que eu faço. Então, esses anos todos foram de muito aprendizado. Daqui para frente também será. A gente não pode cessar nunca. É sempre uma eterna busca e uma eterna troca, desde o momento que eu estou responsável por ministrar uma aula, até no momento que eu também estou responsável por ouvir uma aula. Então, essa relação de aluno e professor é sempre uma relação de troca. Todo mundo aprende, uns ensinam, na hora que um ensina, o outro está aprendendo, na hora que um aluno traz algo para mim, eu aprendo muito também. Então, a gente tem que sempre estar junto para poder evoluir dentro da profissão, né? Só mais uma breve apresentação. Eu fiz a faculdade de Educação Física na UFRJ, depois eu fiz a minha pós-graduação em treinamento de força, fiz outra pós-graduação em biomecânica, ambas eu fiz na UFRJ também. E estou até hoje no CAFT, vai fazer 8 anos, né, como eu falei. Então a gente tem aí um pouquinho de experiência com avaliação física. O CAFT ele é só de avaliação física. Também temos treinamento, evidentemente que a gente tem nossos alunos de personal, de preparação física, mas o nosso forte, o nosso campo realmente é a avaliação física. E aí diversas avaliações, né? Não só de composição corporal, mas análise do nosso sistema cardiorrespiratório, análise da nossa taxa metabólica de repouso, análise da biomecânica, de movimento, enfim, a gente tem inúmeras avaliações atingindo aí qualquer desporto, pelo menos a maioria de esportes que existem. Então a gente tem um campo muito grande de atuação quando o quesito é avaliação física. E hoje eu trouxe uma partezinha dessa avaliação física, né, que a gente tem no CAFT, que é a análise da composição corporal, que é um tema bem relevante quando a gente está no campo da educação física, mas também no campo da nutrição, né? Os profissionais que estão responsáveis aí por atendimentos, dentro do campo clínico e, no meu caso, dentro do treinamento, a gente se depara aí com inúmeros casos de pacientes, de alunos que querem aumentar sua massa muscular, que querem reduzir gordura corporal, não só muitas vezes por estética, mas por questões de saúde também, né? Então, para a gente iniciar um programa
para a gente iniciar um acompanhamento, seria interessante que a gente fizesse medidas iniciais e depois que a gente pudesse fazer outras medidas ao longo do tempo para a gente poder acompanhar essa pessoa, né? Só que uma grande discussão dentro da análise da composição corporal é a seguinte: qual a metodologia que é confiável no que ela diz que pretende fazer, que no caso é analisar a composição corporal? E como que a gente pode utilizar dessa ferramenta na nossa prática clínica, né? Dentro dessa discussão que existe da análise corporal, a gente encontra vários questionamentos, né? Por exemplo, dobras cutâneas. Quais são os principais cuidados que eu preciso ter na hora de analisar? Quais são os possíveis erros? Bioimpedância. Será que a bioimpedância ela é uma tecnologia tão avançada assim? Ou seja, ela realmente faz o que ela promete fazer? Né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora de usar uma bioimpedância? Qual a bioimpedância que eu devo utilizar, já que tem tantas no mercado? Então, essas e outras perguntas que a gente começa a se fazer quando a gente vai se deparando com inúmeras tecnologias que a gente tem para análise da composição corporal. Qual é o padrão ouro? Isso é uma das coisas mais difíceis da gente entender em relação à literatura. Porque, por exemplo, quando eu analiso o nosso sistema cardiorrespiratório, quando eu faço uma análise de esforço, eu sei que a ergospirometria é um padrão ouro. E isso há muitos anos. Obviamente que a tecnologia ela vem se modificando ao longo do tempo e ela vai nos dando muita facilidade para análise. Mas a gente sabe que a ergospirometria é o padrão ouro. E isso está consolidado na literatura. Só que para a composição corporal, como é que isso se comporta? Será que existe um padrão ouro que foi sempre esse? Ou se mudou ao longo do tempo? Então, a gente vai comentar sobre alguns aspectos sobre a utilização de tecnologias para análise da composição corporal, os cuidados que a gente tem que ter, e muitas vezes a combinação de algumas avaliações que a gente pode fazer para poder a gente realmente entender se o nosso paciente, o nosso aluno, está perdendo gordura, se ganhou alguma massa muscular, ou seja, o que a gente tem que ter cuidado para ter na hora de afirmar algumas coisas. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente entrar aqui na aula e começar a falar o que a gente precisa falar aí para hoje. Né? Eu já me apresentei, né? Então o primeiro slide aqui é só uma apresentação minha, as minhas formações e o meu nome. Então esse slide aqui a gente pode passar. E dentro dos métodos de avaliação corporal, a gente tem alguns grupos, né? E esses grupos eles são compostos pelo grupo das metodologias diretas. Na verdade, a metodologia direta, vocês vão ver que só tem uma. A metodologia indireta, que aí existem algumas, e as metodologias duplamente indiretas, que também possuem algumas tecnologias dentro desse grupo. Então, o que é interessante da gente saber em cada grupo desse? Né? O que a gente precisa entender por cada grupo desse? Por que tem esse nome? Direto, indireto, duplamente indireto? E o que isso afeta na característica daquela tecnologia. Então, primeiro, se a gente for pensar aí no grupo direto, né, no método direto, o próprio nome já diz. É quando você avalia diretamente aquilo que você se propõe a avaliar. Né? Então, quando você vai avaliar 100% do que compõe o peso de uma pessoa. Tanto na característica do peso, da massa muscular, quanto no peso ósseo, quanto proteínas, gordura, enfim, todos os componentes do nosso peso corporal. Só que só existe uma forma de fazer isso, que é a partir da dissecação. E para isso a gente precisa analisar de forma interna o corpo da pessoa. E isso acontece em cadáveres. Então, não é possível que a gente trabalhe com essa metodologia. Pelo menos eu espero que ninguém use essa metodologia para analisar o percentual de gordura, né? Enfim, isso, se a gente for pensar em ciência, também tem problemas éticos. Então, mesmo que seja com cadáveres, muitos estudos eles não vão passar no comitê de ética por causa dessas manipulações, né, de um corpo de uma pessoa
falecida, né, de um cadáver. Então, realmente é uma metodologia que não vai ser utilizada, né? Então, essa seria a imagem de uma dissecação dentro de um laboratório. Por muitos anos foi utilizado. A gente tem, sim, estudos que utilizaram essa, mas não é uma coisa usual, nem para pesquisa e muito menos para a nossa prática clínica, né? Enfim. Então, dando continuidade, a gente passando para a metodologia indireta, a gente tem algumas metodologias que são consideradas indiretas, né? Nelas não tem essa manipulação dos componentes de forma separada. A gente tem análises químicas e físicas. Essas metodologias indiretas, como eu coloquei aqui nos slides, elas são validadas a partir do método direto. Então, por isso que a gente sabe que elas realmente fazem alguma estimativa do que tem ali no nosso peso corporal. E dentre os métodos conhecidos, eu listei para vocês alguns aqui. A gente tem a ultrassonografia, temos o DEXA, a ressonância, a plasmografia com ar ou body pod, pesagem hidrostática, enfim, existem algumas metodologias dentro dessa metodologia chamada indireta. Obviamente que a gente precisa ter treinamentos específicos para isso. São equipamentos que, na sua grande maioria, aqui fica muito distante da realidade financeira dos profissionais da prática clínica. Então, não são equipamentos de fácil acesso, né? Então, sim, uma desvantagem muito grande, porque alguns desses equipamentos que estão aqui listados, eles são realmente interessantes para algumas análises. Só que quando a gente vai observar a logística de utilização, perde realmente a sua praticidade. Então, fica realmente muito complicado de ser utilizado, além do valor, né, do custo financeiro, que é muito alto. Quando a gente fala da metodologia indireta, uma delas aqui sempre foi a metodologia chamada padrão ouro, ou seja, a partir dela foram criadas e foram testadas diversas outras metodologias. Tá? Então, essa primeira tecnologia que a gente vai comentar aqui é sobre a pesagem hidrostática. Por muitos anos, a pesagem hidrostática ela foi considerada padrão ouro. Se a gente for pegar aí dobras cutâneas, se a gente for pegar aí as fórmulas que existem, as equações que existem sobre dobras cutâneas, a grande parte, na verdade a maioria, foi baseada na pesagem hidrostática. E muitos estudos foram feitos, foram realizados, sempre comparando a eficácia de determinada metodologia a partir da pesagem hidrostática, né? E pesagem hidrostática nada mais é que a diferença entre o peso normal, peso corporal aferido de forma normal, e a medição do corpo submerso na água. Então você tem ali um recipiente de água, cheio de água, você tem uma balança ali dentro, e o seu corpo ele é colocado dentro dessa água. E a base utilizada, né, o princípio utilizado é o princípio de Arquimedes, que é o que exatamente que está escrito aqui, ó. Um corpo, quando mergulhado em água, desloca um volume de água igual ao seu próprio volume, né? Então, parte do pressuposto aqui que a densidade ali em relação à massa corporal, a massa muscular, ela vai afundaria dentro da água. E a gordura corporal, ela ficaria submersa. Ela ficaria um pouco mais acima. Então, por ter diferentes densidades, aconteceria esse princípio aí. E essa diferença, a partir dessa diferença, você calcularia a densidade. Posteriormente, você iria para uma segunda fórmula para poder calcular o seu percentual de gordura, né? Só que existe, evidentemente, inúmeros erros, possíveis erros, quando você utiliza a pesagem hidrostática. Então, primeira coisa em relação a erros, né, se a gente for pensar na possibilidade de erros, quando a gente entra nesse meio aquático, a orientação é que a gente esvazie os nossos pulmões, ou seja, que a gente faça uma expiração. Só que esse volume expirado, ele é estimado, né? Dentro da fórmula, quando eu vou para o cálculo, ele acaba sendo estimado. Só que muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa expiração, então nem sempre o valor estimado ele é
correspondente ao valor real que é esperado. Então, isso é um problema muito grande, porque muitas vezes você pode entrar num erro de medida a partir dessa alteração, né? A técnica ela precisa ser feita algumas vezes. Então, você leva tempo, você tem um tempo a ser utilizado ali, né? Você fica algum tempo fazendo algumas medidas, até que encontre uma medida que seja considerada adequada para aquela avaliação ali. Então, você precisa que o indivíduo esteja realmente adaptado ao meio aquático, você precisa da cooperação desse indivíduo para que a medida ela saia com uma característica boa, né, de qualidade. Então, é realmente complicado de você utilizar, além do alto custo, né, a gente tem aí um investimento muito alto numa ferramenta dessa. Digo de antemão que vocês não vão encontrar com facilidade em qualquer lugar esse tipo de análise, e até os estudos eles vêm já modificando as suas formas de analisar, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, apesar de hidrostática, ela foi sim considerada como padrão ouro da análise da composição corporal por muitos anos, mas adiantando alguma coisa para vocês, ela já não é mais considerada padrão ouro. Muito tendo em vista que o seu erro de medida ela é grande, você tem sim uma utilização da pesagem hidrostática com uma qualidade. Se você conseguir fazer todo o procedimento certinho, você consegue ter um erro de medida sendo muito reduzido. Só que isso não é uma coisa que você consiga fazer sempre. E o segundo problema é quando você vai realizar um acompanhamento dessa pessoa. Partindo do pressuposto que o nosso peso corporal ele vai mudando dentro de um processo de ganho de massa muscular ou de redução de massa de gordura, o nosso peso corporal ele vai mudando. E a nossa densidade ela também vai mudando. Então, para a gente acompanhar o indivíduo, o interessante é que tivesse um tempo maior entre a primeira avaliação e a segunda avaliação. Porque quando você reduz esse tempo, avalia, por exemplo, de mês a mês, você pode cair em maiores erros ainda, por causa da mudança da composição corporal, da densidade desses componentes, né? Então, você acaba tendo um erro muito grande. Então, apesar de hidrostática, apesar dela ser considerada padrão ouro por muito tempo, a gente sabe que os estudos mostram uma margem de erro bem grande, bem significativa, dependendo da forma que você utiliza, tá? Uma segunda metodologia utilizada aqui seria a plastimografia, ou conhecido como body pod, que é esse equipamento aqui mostrado. O princípio dele é muito parecido com a da pesagem hidrostática, tá? A diferença é que aqui você não desloca água, aqui você desloca o ar. Então, quando você é colocado dentro dessa plataforma aqui, na imagem, você acaba calculando a sua densidade corporal a partir do deslocamento de ar. Então, o componente é diferente, mas o princípio é o mesmo. E aí pensa-se que, se eu tenho o mesmo princípio sendo utilizado na plastimografia, em relação à pesagem hidrostática, os erros eles são muito próximos. Ou seja, eu posso utilizar a plastimografia, porque quando comparado com a pesagem hidrostática, eu tenho um manuseamento, uma técnica muito parecida. Só que não é bem por aí, porque apesar de você ter uma técnica muito parecida, uma metodologia muito parecida, aqui você tem outros fatores importantes que podem aumentar os níveis, as margens de erro. E em relação ao que a gente tem na literatura, é isso que se mostra, né? A gente tem aí fatores como umidade, temperatura corporal, dependendo aí, por exemplo, cabelo, você não pode estar usando nada, mas o seu cabelo muitas vezes pode mudar essa umidade. Então, isso tudo interfere na análise, tá? Então, quando a gente avalia a plastimografia, a gente sabe que o índice de erros ele acaba sendo maior do que a pesagem hidrostática. Tanto quando a gente avalia média de grupos, quanto quando a gente avalia de forma individual essas pessoas, e aí realmente aumenta mais ainda a margem de erros, quando você avalia de forma periódica. Então, a gente sabe ali que a plastimografia seria uma tecnologia interessante, porém,
o nível de erro dela é muito grande, tá? Então, a gente precisa tomar todos esses tipos de cuidados que a gente tem aqui descrito, em relação ao mínimo de roupa possível, tá tudo controlado, temperatura do ambiente, só que a gente não consegue minimizar, por exemplo, a umidade, a temperatura corporal, isso tudo vai influenciar demais no nosso teste. Então, além de ser realmente também uma tecnologia com um valor, com um custo muito alto, a gente ainda tem esses problemas em relação à umidade e à temperatura corporal. Então, é mais um problema que a gente encontra, é mais uma ferramenta que, apesar de ser muito interessante a sua ideia, ela apresenta um nível de erros aí muito elevado, tá? E quando a gente pensa aí mais uma vez em tecnologias que são ditas padrão ouro, a gente encontra aqui o DEXA. O DEXA, que seria como se fosse um raio-x passado pelo seu corpo, é exatamente a imagem. Esse aqui é um scanner que está passando ali um raio-x pelo corpo da pessoa. Ela passou a ser a metodologia padrão ouro. Então, apesar de hidrostática, a partir dos estudos, ela foi deixando de ser utilizada como a principal ferramenta, e o DEXA ele foi sendo adotado como padrão ouro nas medidas. E até hoje ele é utilizado bastante na ciência, é utilizado em algumas clínicas também, mas pelo seu elevado custo, ele não é uma coisa comum de ser achada. Tá? Mas é muito interessante a partir do ponto que a gente entende que é um modelo de 3 compartimentos, então a gente começa a entender ali a quantidade de minerais ósseos, gordura e massa magra. A gente tem que pensar aqui na questão dos minerais ósseos, que sempre foi a análise que o DEXA fazia. Então, ele seria aí um padrão ouro para a medida dos minerais ósseos, mas, ao longo do tempo, ele acabou sendo utilizado para estimar o percentual de gordura também. Lembre-se que aqui a gente falou de pesagem hidrostática, falamos agora da plexionografia e falamos do DEXA. Todas essas são estimativas, tá, pessoal? Todas são estimativas. Então, não existe nada, lembrando, não existe nada de forma direta, onde você diga, não, esse é o percentual de gordura do fulano. Não, não existe isso. Se não for pela metodologia de forma direta, isso não existe. Então, aqui a gente sempre está falando de estimativas. Tá? A gente só está fazendo uma análise de o quão fidedigna é essa estimativa. E a gente já começou aqui que duas não são, apesar de hidrostática, seria uma forma fidedigna, porém, ela apresenta inúmeros erros. E a gente precisa ter um cuidado muito grande com essas medidas. A plexionografia, a mesma coisa, em níveis de erros até maiores do que a pesagem hidrostática. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda com a sua utilização, caso alguém aqui se depare com essa tecnologia no seu campo profissional, no seu estágio, no seu trabalho, futuramente. Tá? Então, tem que realmente ter esse tipo de cuidado. Lembrando também que a pesagem hidrostática, ela vai avaliar o seu nível de massa de gordura e massa magra corporal, ou seja, tudo que não é gordura, ela divide só nos dois. Então, a metodologia de pesagem hidrostática é um modelo de 2 compartimentos. Você analisa gordura e massa corporal magra, ou seja, tudo que não é gordura, ou seja, massa livre de gordura. Então, ali você não tem a separação dos componentes. Ali você só tem 2 componentes, gordura e massa livre de gordura. Ok? A plexografia é a mesma coisa. Quando a gente chega no DEXA, aqui a gente já tem a análise de 3 compartimentos. Né? Minerais ósseos, lembrando, peso ósseo, peso de gordura e massa magra. Tá? Então, como aqui a gente estava comentando, essa análise ela sempre foi feita para a densidade mineral óssea e ela se mostra muito fidedigna nessa análise. E, ao longo do tempo, ela foi sendo mudada para a gente analisar gordura e massa magra também. Tá? Qual é as grandes limitações do DEXA? Primeiro, a limitação do tamanho do scan. Então, se a gente pega aí pacientes com obesidade, dependendo do nível da obesidade, você pode ter um problema da análise do scan.
ou seja, o scanner ele pode não pegar essa extensão corporal da pessoa. Então, isso pode ter uma influência no resultado, diretamente no resultado. Diferente da ressonância magnética, por exemplo, o DEXA ele é uma imagem bidimensional. Então, você reduz a qualidade da sua imagem a partir dessa informação. Tá? Então, isso é uma característica dele. Os algoritmos e os cálculos em diferentes equipamentos de DEXA, porque você tem diferentes marcas, né? Se você for observar a diferença entre os equipamentos, muitas vezes o algoritmo, os cálculos são feitos de forma diferente. Então, você precisa ter uma padronização do que você vai utilizar, né? Porque você precisa comparar. Se você for acompanhar o seu paciente, evidentemente que você tem que estabelecer uma mesma maneira de medida, para você não cair nesse erro aqui, se for utilizar o DEXA. E pode apresentar erros devido à quantidade de água corporal. Esse aqui todos podem apresentar, pessoal, todos eles, tá? Principalmente considerando que quando a gente pensa em água corporal, a gente pode ter diferentes medidas ao longo do tempo. Primeira coisa se eu tenho pacientes obesos, se eu tenho fisiculturistas, se eu tenho atletas de outra modalidade, se eu tenho pacientes normais, se eu tenho mulheres, se eu tenho homens, isso tudo pode comprometer o meu nível de água corporal. Então, algumas metodologias elas não vão ser tão eficientes para analisar esse componente, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente diz que determinada metodologia está medindo alguma coisa. Tá? Então, o DEXA ele é muito interessante, ele é bem fidedigno quando ele se diz em relação à massa mineral óssea, mas a gente tem que ter cuidado quando a medida é de água corporal, quando a medida é de gordura e quando a medida é de massa muscular também. Ele apresenta erros, ele é confiável, mas ele ainda assim apresenta erros. Então eu tenho que ter muito cuidado com esse tipo de análise. Só que a gente cai no mesmo problema em relação ao alto custo. Então, além da pesagem hidrostática, a pestinografia, a gente tem um DEXA aqui que, apesar de ser realmente uma tecnologia que ela é eficiente no que ela se propõe a fazer, se você seguir todas as diretrizes do equipamento, a gente sabe que tem erros, mas a gente considera ela como uma medida interessante para análise, tá? Tomando os devidos cuidados, mas a gente considera, a ciência mostra que tem erros, tem. Todas as medidas vão encontrar erros, mas o DEXA, ele ainda assim pode ser utilizado na nossa prática, desde que você tenha esse equipamento, né, que é um custo elevadíssimo, ok? Bom, uma outra tecnologia bem interessante, que seria a ultrassonografia, essa que lá no CAVT a gente vem usando há algum tempo, há alguns anos, uns 2, 3 anos. É uma tecnologia que ela tem uma conversão de energia elétrica em ondas sonoras, e a gente consegue fazer uma varredura na extensão muscular, e ali a gente consegue ter imagens da nossa gordura e também a gente consegue ter imagem, e aí dependendo, obviamente, de cada pessoa, você consegue ter imagem também da massa muscular. Por que depende de cada pessoa? Porque existe uma profundidade, né? Musculaturas e regiões cada vez mais profundas, o aparelho não vai conseguir captar. Ele vai captar até um certo limite. Então, por exemplo, obesidade. Dificilmente você vai conseguir calcular a massa muscular de um obeso, tá? Por possuir uma camada de gordura muito grande. Mas uma vantagem é que esse teste aqui ele não requer um preparo tão grande assim como as outras metodologias. Ele tem uma correlação muito interessante, apesar de hidrostático e DEXA, que até aqui a gente já falou que, apesar de hidrostático e DEXA, eles são as duas metodologias que são confiáveis, só que a gente tem que ter um cuidado com a técnica e com o que a gente analisa. A gente tem que ter um cuidado só isso, na hora de entender o que ele está me dando de informações. Mas são duas medidas, são duas formas de analisar que são interessantes.
que são consideradas, uma é o antigo padrão ouro, o DEX é um novo padrão ouro, e são medidas de referência para outras metodologias. O ultrassom, o grande problema dele é que até então a gente não tinha uma empresa, uma tecnologia que se proponha a medir o percentual de gordura. A gente sabe que o ultrassom ele é utilizado para analisar o aparelho músculo-esquelético, muitas vezes para analisar a lesão, o tecido muscular, e também é utilizado na geriatria, né? Quando você quer analisar pacientes que estão em período de gestação. Então, isso tudo é utilizado com a ultrassonografia. Mas, há alguns aninhos, a gente conseguiu aí, a gente tem aí a Bodymetrics, que é uma empresa que desenvolveu esse ultrassom para análise da composição corporal. Não ganho nada falando o nome da empresa, é simplesmente o motivo que eu estou falando dela é simplesmente porque é a única empresa que tem de ultrassom para analisar a composição corporal. Pelo menos aqui eu conheço, a que eu utilizei até hoje é a Bodymetrics, tá? E ela é uma tecnologia bem interessante. Ela não é rápida contra outras metodologias, tipo dobra cutânea, que a gente vai falar ainda. Demora um tempinho. Ela, primeiro falando das desvantagens, né? Requer uma habilidade muito avançada do avaliador. Primeiro que quando você coloca o equipamento, né, o transdutor, em cima da musculatura, você precisa exercer uma pressão contra essa musculatura. Você usa um gel para poder transmitir a imagem com mais qualidade, para você realmente conseguir varrer com o transdutor em toda a musculatura, toda a extensão muscular. Só que você exerce uma pressão contra a musculatura. E essa pressão, pelo menos na prática, pelo menos com equipamento, ela não é quantificada. Tá? A gente não consegue quantificar. E a pressão ela vai depender da densidade de cada um. Então, tem pessoas que você vai ter que exercer, perdão, uma pressão maior, tem pessoas que você vai conseguir ter uma boa qualidade da imagem com uma pressão menor, e isso é muito o quê? Técnica. É a utilização, é a prática e a experiência do avaliador. Então, para que você tenha uma medida confiável, para que você tenha uma medida interessante, você precisa ter uma técnica avançada, você precisa ter um conhecimento, não só da técnica, da aplicação da pressão, quanto técnica em relação à imagem. Ou seja, dependendo da imagem que ela mostrou para mim, o que é aquilo que está mostrando para mim? Será que essa imagem está boa ou não está? O que significa aquele ponto luminoso ali, que eu vou mostrar já já para vocês? O que significa aquele ponto luminoso, aquele espaço mais escuro e outro ponto luminoso? O que é isso? Como que eu posso analisar a gordura? Mas se eu conseguir, se eu quero analisar a massa muscular, eu consigo também? A gente consegue. Então, por isso que é interessante que ao longo do tempo, se você for analisar tanto a massa muscular quanto a gordura corporal, você consegue ter uma noção dessa extensão, né? Então, essa tecnologia aqui da Borimex, ela tem um custo menor do que os ultrassons convencionais, ela já é voltada para analisar a composição corporal, então é um tipo de tecnologia muito interessante que ela vem aumentando a sua utilização. Eu vou mandar alguns artigos para vocês também em relação a esse tipo de tecnologia. E também, se vocês quiserem entrar no site dela, vocês vão encontrar todos os estudos feitos com esse tipo de análise. E o estudo de validação também. Então, tem muito estudo científico a partir do ultrassom e vem se mostrando como uma tecnologia bem interessante para você analisar a composição corporal. E um exemplo, ele está aqui. Ó. Nesse exemplo aqui, a gente tem a medida da coxa, tá? Esses pontos luminosos, ou seja, o que está refletindo, são as aponeuroses, então são as faces musculares, o que divide as zonas musculares ali, ela vai dividindo. Por isso que tem uma marcação, essa linha vermelha no começo e tem uma linha vermelha lá no final. Poderia também colocar uma linha vermelha no meio, tá? Nesse ponto luminoso aí que está no meio, ok? E essa imagem aqui é a da coxa. Então você tem uma imagem aí de cima para baixo, né? A gente consegue pegar ali a primeira camada de gordura, que é ali de cima na linha vermelha, dali para cima é gordura. Então vocês percebem que não tem tanta gordura assim.
Dessa primeira linha vermelha até o segundo ponto luminoso, que é na linha do número 25, mais ou menos, no canto esquerdo da imagem, esse ponto luminoso ali separa a primeira faixa com a segunda faixa, e ali no meio a gente tem o vasto medial. Tá? Então, é a primeira musculatura ali do quadríceps. Né? A gente tem o vasto medial ali no meio. E essa segunda camada, da última linha que a gente tem lá embaixo, perdão, pessoal, vasto medial não, reto femoral, tá? Então, a primeira aqui é reto femoral. E a segunda aqui a gente tem o vasto intermédio, tá? Então, a gente tem duas musculaturas, a mais superficial e uma mais profunda, porque a imagem ela está desse componente, dessa linha aqui, de cima para baixo. Então, eu consigo ver, ao longo do tempo, se a pessoa está diminuindo a gordura, lá de cima, que é a primeira camada, se a pessoa está aumentando a espessura muscular, tanto do reto femoral quanto do vasto intermédio, eu consigo analisar isso. Eu consigo analisar também, se a gente. Aí já é uma coisa mais voltada para o treinamento, mas a galera da biomecânica já consegue identificar que existe hipertrofia localizada. Então, por exemplo, eu posso ter uma hipertrofia, dependendo do que eu faço no meu treinamento, eu posso ter uma hipertrofia maior no reto femoral mais próximo do quadril, ou eu posso ter uma hipertrofia maior do reto femoral mais próximo do joelho. Ou seja, eu tenho sim a hipertrofia em eixos diferentes da minha musculatura. E com ultrassom eu consigo ver isso. Então, é uma coisa mais específica? É uma coisa mais específica. Talvez vocês não vão utilizar isso na prática de vocês, mas se vocês aprofundarem um pouco mais, o que poderia ser feito aqui? A análise da gordura, mas o acompanhamento da massa muscular também. Tá? Então, se você tem uma imagem aqui, dessa forma, você consegue ser mais assertivo, porque a espessura ela vai mudar. Então, é muito interessante o ultrassom, tem ajudado bastante a gente. Tá? Só para vocês entenderem a aplicabilidade desse método, em pessoas que possuem lesão, um processo de lesão, por exemplo, a lesão de joelho, qualquer que seja, e passa por um período de imobilização do membro, a gente encontra realmente uma redução de massa muscular maior no membro lesionado. E quando a gente faz uma análise dessa aqui, a gente consegue acompanhar um processo de reabilitação, um processo de recondicionamento e entender se essa pessoa está conseguindo recuperar a massa muscular. Ou seja, o ultrassom ele vem se mostrando como uma tecnologia muito interessante e de uma forma mais ampla, não só para ter um número de percentual de gordura lá no final do teste, mas sim para a gente analisar coisas mais avançadas como o desenvolvimento da massa muscular, tá? Obviamente, pessoal, lembrando, a gente tem que ter um cuidado quando a gente pega pacientes obesos, porque esse nível de exatidão, esse nível de imagem não vai ser assim, a pressão vai ser diferente, muitas vezes a gordura subcutânea, muitas vezes você não vai conseguir analisar de uma forma bem precisa, tá? Então, vai depender também da pessoa, da característica do seu paciente. Então, tem que tomar esse cuidado para que a gente não extrapole a utilização da ferramenta para grupos onde a gente não vai ter essa exatidão, tá? Então, tem que tomar esse tipo de cuidado, ok? Bom, então até aqui a gente encerrou a parte da metodologia indireta. Não vou entrar na questão de ressonância magnética e nem tomografia computadorizada, porque são equipamentos, que existe um custo muito, mas muito elevado. Não é comum você encontrar essas ferramentas para análise da composição corporal. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem se aprofundar nessa parte, não tem problema nenhum, mas é muito difícil a gente da educação física e da nutrição utilizar esse tipo de ferramenta. Então, eu comentei para vocês o que é mais utilizado no âmbito da nutrição e da educação física de ferramentas dentro das técnicas indiretas, tá? Então, agora a gente parte para as tecnologias duplamente indiretas, que é o mais usual, que é o que a gente mais encontra na nossa rotina, tá? Que a gente tem, perdão, as técnicas antropométricas, que aí já adiantando são as dobras cutâneas, e a impedância bioelétrica, ou a conhecida bioimpedância. Então, são duas metodologias que são muito difundidas, a gente tem N variações,
a gente tem do mais barato para o mais caro, a gente tem, por exemplo, na dobra cutânea, a gente tem inúmeras formas de fazer, inúmeros cálculos. Só que é tanta informação que a gente precisa organizar e entender o que a gente pode utilizar na nossa prática. Então, a primeira que a gente vai comentar é sobre a impedância elétrica. A gente tem aqui na imagem um método mais simples, que é esse do canto esquerdo, que é uma balança de fácil acesso, não é muito cara, você vai encontrar aí em lojas americanas da vida, em outras lojas que vendem equipamentos dessa maneira. É uma tecnologia muito usada, principalmente para as nutricionistas que estão iniciando, porque é mais barato, então uma forma de analisar simples, muito rápido de ser analisado. No CAFT a gente usa uma balança próxima a essa Embody, que está no canto direito. Essa é o modelo 270, a gente usa o modelo 230. Tá? É uma metodologia interessante de ser utilizada? É interessante. Tá? Para o paciente que está olhando, para o aluno que está olhando, ele fala, poxa, uma análise rápida, né? Nem 5 minutos de análise, é só o tempo de cadastrar a pessoa, subiu, a pessoa fica ali 1 minuto em cima da balança e ele já consegue analisar tudo. Me dá gordura corporal, vai dar para a gente também a massa muscular segmentada já, então não é a massa livre de gordura, ele me dá realmente a massa muscular, da água corporal também. Algumas já apresentam a quantidade de minerais também, enfim, ele segmenta bastante o nosso peso corporal, né? Ele mede a resistência que a gordura oferece à corrente, então, na verdade, é uma corrente elétrica de baixa voltagem que passa no nosso corpo, para poder fazer uma estimativa, lembre-se, é uma estimativa, tá, da água corporal, e a gente sabe que a quantidade de massa muscular, a massa muscular, ela tem uma quantidade de água importante, de proteínas importantes, então ela é uma boa condutora. A gordura, ela oferece uma resistência, então ela não é uma boa condutora. Então, por exemplo, pessoas que têm massa muscular elevada, elas vão ter esse nível de percentual de gordura mais baixo. Agora, se for o contrário, se a massa muscular não for muito elevada, pode ser que esse valor de gordura seja muito alto, ou seja, ele pode ser superestimado. Então, a gente já comentou aqui sobre as vantagens dessa técnica, né? A gente tem vantagens porque é muito mais fácil de aplicação. Se você pegar pessoas que não são da área, mas que ela sabe mexer no equipamento, ela vai conseguir fazer o teste. Porque é um teste muito simples de ser feito. É só cadastrar a pessoa no equipamento, a pessoa vai subir na balança e ela vai realizar o teste. Tá? Então é muito fácil, simples, rápido, não é invasivo, é muito tranquilo. Você não precisa botar a mão na pessoa, não precisa fazer nada. Só que, a partir disso, vem inúmeros problemas. Como toda ferramenta que eu mostrei para vocês aqui até agora, todas elas possuem problemas. Tá? A bioimpedância, como eu falei para vocês, ela já começa sendo uma estimativa. Então, já é um problema, né? Uma estimativa da estimativa. Primeiro ela faz a estimativa da água corporal, para depois ela estimar a sua massa muscular e estimar a sua massa de gordura. Então, existem alguns problemas já no início dela. Você precisa ter um controle da hidratação dessa pessoa. Ou seja, se essa pessoa tiver feito exercícios físicos intensos muito próximo do teste, dependendo do nível da alimentação, ela não pode ter bebido bebidas alcoólicas, bebidas com cafeína, mulheres no ciclo pré-menstrual, no ciclo menstrual, qualquer coisa que altere o nível hídrico dessa pessoa vai interferir no teste, tá? Então, é muito complicado de você ter uma real noção do que está acontecendo com esse seu paciente em relação a esse controle da hidratação, tá? E por isso, a gente tem aí uma apresentação de erros muito variáveis. Você pode encontrar pessoas que vai ter um erro grande, tem pessoas que o erro vai ser pequeno, tem pessoas que a bioimpedância ela vai superestimar, tem pessoas que ela vai subestimar. Isso vai depender muito da característica de cada um.
Então, de antemão, é uma metodologia interessante pela simplicidade da aplicação, mas ela requer muitos cuidados. E se esses cuidados, tem cuidados aqui que você não vai conseguir ter um controle real. Por exemplo, hidratação, tá? E outra questão é, será que a hidratação do primeiro teste é igual ao do segundo teste, quando você vai reavaliar essa pessoa? A gente sabe que não é. Simplesmente do pressuposto aí que a gente parte de que essa pessoa vai ter uma mudança. Se ela mediu a primeira vez, provavelmente ela está querendo emagrecer, ela está querendo aumentar a massa muscular, alguma coisa ela está querendo fazer, né? Então, se o peso mudar, a densidade corporal vai mudar também. A densidade da massa muscular, a densidade da gordura, ela vai mudar. A densidade ela não é uma coisa linear, ela muda com o tempo. Então, se você quer diminuir o erro a partir dessa mudança, o ideal é que você fizesse a bioimpedância no intervalo de tempo maior, mais ou menos em torno de 3 a 6 meses de intervalo. Só que muitas vezes a gente acompanha essas pessoas de mês a mês. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente avalia de mês a mês para dizer que essa pessoa ganhou massa muscular ou reduziu gordura ou qualquer mudança que seja a partir da bioimpedância, tá? Então, a bioimpedância, segundo os estudos, ela apresenta um erro muito grande em relação à pesagem endostática, em relação ao DEXA, em relação a outra metodologia que eu vou falar ainda, que é considerada padrão ouro hoje em dia, mas em relação às medidas mais confiáveis, a bioimpedância ela apresenta um erro muito grande. Na primeira medida, tem estudos que mostram erros aí de 8%, uma variação de 8% de erro, subestima 8%, outros estudos superestima 7, 6% de diferença, e isso é muito grande, tá? A gente poderia até entender, Antônio, a nível de acompanhamento, eu medi uma vez, eu medi a segunda, comparei uma com a outra, sei se a pessoa perdeu ou ganhou. Só que isso também apresenta erros. Tanto quando você vai medir a pessoa na primeira vez, quando você vai medir essa pessoa ao longo do tempo. Tá? Então, as chances de erro, tanto no acompanhamento, tanto quanto na primeira medida, em relação ao padrão ouro, quanto no acompanhamento, é muito grande. Tá? Então, assim, o mínimo de cuidado que você tem que ter é o que a gente comentou sobre o controle desses níveis de hidratação, sabendo que não vai ser um controle 100%. Outra coisa é equipamentos monofrequenciais, ou seja, que existem em uma frequência só. São equipamentos que vão aumentar suas chances de erro. Ou seja, para que você minimize as suas chances de erro, você precisaria de uma bioimpedância com um custo maior, porque bioimpedâncias multifrequenciais ela possuem um custo maior. Então, assim, é mais um problema. A maioria dessas bioimpedâncias utilizadas em consultório, utilizadas tanto para nutrição quanto para a galera da educação física, elas são monofrequenciais. Então, é mais uma chance de aumentar o seu erro. Então, assim, pessoal, a bioimpedância seria uma tecnologia interessante pela sua praticidade, porém, a gente precisa de muito cuidado. E mesmo que você tome todos os cuidados, é possível que você tenha erros, tá? Então é um problema muito grande. E aqui é uma preocupação, porque a gente encontra a bioimpedância sendo utilizada em vários lugares, vários. Academias, clínicas, né, consultórios, a gente encontra ela sendo utilizada, e muitas vezes de forma não controlada. Se controlando você já abre mais para erro, imagine não controlando. Então, o mínimo que você pode fazer aqui é controlar esses níveis de hidratação que eu comentei para vocês, manter o equipamento de vocês limpo, ou seja, os eletrodos, tanto o que você vai colocar na mão quanto o que você vai colocar lá nos pés, eles precisam estar limpos, tá? Para que você não tenha erro na leitura. Se possível, utilizar equipamentos multifrequenciais, tá? E não é uma coisa que vai ser comum, mas é sim um problema que a gente tem em relação à tecnologia, ok? Bom, e aqui avançando para as dobras cutâneas, uma metodologia aí muito utilizada, tá? Muito utilizada. Metodologia simples, ela requer uma técnica, né? A gente tem uma técnica específica para isso. A gente precisa aí de uma praticidade na utilização das dobras cutâneas. Como eu falei para vocês, eu faço dobra cutânea desde 2014.
Então, aí já são 6 anos ininterruptos. Em todos esses anos eu não deixei de fazer em nenhum momento dobra cutânea. O equipamento que eu uso é esse verdinho aqui, ó, da direita, chamado Lang. E o equipamento à esquerda é o Rapid. Ambos são adipômetros científicos, ou seja, o adipômetro é a ferramenta utilizada nessa metodologia. Ambos aqui são científicos. Só que o Lang ele custa em torno de R$ 1.000, 1.100, uns 800 a 900 o usado. E o Rapid ele custa 4.500 em média. Ou seja, Antônio, por que é tão diferente assim? Enfim, simplesmente porque o nível de acurácia do Rapid é maior. Eu considero o Rapid como o melhor adipômetro que existe para medição de dobras cutâneas. Tá? O nível de acurácia dele é maior. Ele possui casas decimais. Por exemplo, a gordura é 8,2, 8,7, 13,2, 13,1. Já o Lang não tem essa acurácia tão fidedigna assim. Tá? Ele tem a fidedignidade menor. Mas é muito bom de ser utilizado também, tá, pessoal? É uma ferramenta simples de ser usado. Ali você vai ter as medidas que não tem essa casa decimal, né? Só para explicar um pouco melhor. Você vai encontrar ali 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, enfim. Ele não tem as casas decimais quebradas. Tá? Então isso, obviamente, que reduz a acurácia do aparelho. Mas é muito bom de ser utilizado, muito fácil de ser utilizado, tá? Mas, sem dúvida alguma, você tem um Rapid ali sendo melhor e mais com acurácia maior. Você tem também os adipômetros clínicos, que são mais barato do que os dois aqui, normalmente mais barato do que os dois. Então aí você tem os equipamentos da Syscorf, é uma das mais conhecidas, tem da Sany, tá? Então são empresas aí que possuem muitas ferramentas para análise de dobras cutâneas e também de circunferências, enfim. Esse tipo de análise ele consiste, né, na pinça que a gente utiliza com os dedos para poder separar pele e gordura da musculatura. Tá? E aí, com o adipômetro, quando a gente coloca o adipômetro, você consegue ter a medição da espessura daquela gordura. Tá? E essa espessura, você vai ter um somatório de todas as dobras que você está utilizando para aquele protocolo, para aquele somatório virar primeiro densidade corporal e em seguida virar percentual de gordura. Tá? E aí, em relação às vantagens, a gente já falou um pouco sobre o custo. Se a gente for comparar o custo com a bioimpedância, se a gente for comparar com DEXA, pesagem hidrostática, BodyPod, enfim, ultrassom, o custo das dobras cutâneas ele é muito menor. Por mais que você compre o adipômetro mais avançado, ele tem um custo muito menor. Ele é simples na utilização? Sim. Você consegue utilizar tranquilamente o adipômetro. Mas aí a gente já entra nas desvantagens em relação à utilização, porque você precisa ter uma padronização das técnicas. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você medir aqui 5 vezes, a sua margem de erro tem que ser muito pequena. Tá? Então você precisa de tempo para poder entender e replicar a sua técnica várias vezes da mesma maneira, ou seja, padronizar a sua técnica. Então precisa de tempo, precisa de treino. Tá? Vocês precisam treinar muito isso. A gente tem uma grande dificuldade porque a gente tem erros intra e interavaliadores. Né? Então, por exemplo, se eu faço uma medida e a professora Leila faz outra e a professora Luana faz outra, a gente tem uma chance de erro aqui muito grande, a não ser que as nossas medidas sejam padronizadas. Então, se você está dentro de uma empresa onde várias pessoas podem fazer a avaliação daquele mesmo cliente, você tem que padronizar primeiro a medida sua com as suas medidas mesmo, a sua técnica, e depois a sua com os dos demais avaliadores. Então, aí já abre uma chance para erro. Tá? Tanto quando você compara as suas medidas com outro avaliador e as suas próprias medidas também, tá? Então, isso a gente tem que tomar um cuidado grande, porque eu digo tranquilamente que os erros de aplicação de técnica é um dos principais erros quando você vai fazer a avaliação das dobras cutâneas.
E aí o grande problema é o seguinte, quando você vai reavaliar, você já estava com erro na primeira medida, na segunda medida, ou você continua com o mesmo erro, ou se você melhorou alguma coisa que seja, aquela diferença da primeira medida para a segunda, ela pode ser totalmente fora da realidade. Então tem que tomar um cuidado muito grande para poder replicar essas técnicas, porque parece simples e realmente é simples, mas requer um tempo para você ficar bem amadurecido com a medida, tá? Então tem que tomar um cuidado na aplicação para poder entender melhor como que vocês vão evoluir na aplicação da técnica. E aqui a gente continua com o mesmo erro quando a gente pensa em qual o nível de fidedignidade para avaliação do percentual de gordura em relação ao método de dobras cutâneas. A margem de erro é parecida com a bioimpedância, tá? Então, quando eu comparo as dobras cutâneas com DEXA e pesagem endostática, a subestimação ou superestimação desses valores ela é muito grande também, né? Então, é muito complicado a gente dizer que as dobras cutâneas elas vão medir muito, com exatidão, ou é uma estimativa fidedigna do percentual de gordura, porque a gente sabe que não é. Tá? Existe uma variação muito grande dos resultados. E aí vai depender da pessoa, vai depender de quem você está avaliando. E essa variação ela se dá a partir do pressuposto que, mais uma vez, não existe essa questão de que a densidade corporal ela seja igual para todo mundo. Se eu pegar aí diferentes etnias, eu vou ter diferentes densidades. Então, por exemplo, quando eu pego algumas equações que foram idealizadas, por exemplo, Jackson e Pollock, se eu pego Guedes, se eu pego Slaughter, se eu pego Lohmann, enfim, eu posso dizer que inúmeros tipos de equações, de fórmulas que existem, de métodos que existem, e cada um desses foi feito com populações diferentes. Por exemplo, o Guedes foi feito no Brasil, ok? Jackson e Pollock não foi feito no Brasil. Eu tenho que entender se essa fórmula foi validada para a população brasileira. E Jackson e Pollock, que é a mais utilizada, ela foi validada para a população brasileira. Então você tem ali de 7 e de 3 dobras, você tem uns 2 protocolos. E quando eu vou aplicar essas técnicas, eu tenho mais um problema. Por quê? Entre a população branca, entre a população negra, eu tenho diferentes densidades corporais. Então, se eu pego uma pessoa negra e utilizo a fórmula básica do Jackson Pollock, eu posso ter erros de medida. Então, qual é o interessante? Utilizar a fórmula que foi feita para indivíduos negros. Ok? Mulheres e homens, não preciso nem falar. A densidade corporal ela vai mudar também. Então, o grande problema quando eu avalio dobras cutâneas é que eu tenho que entender quem é a pessoa que eu estou avaliando. Primeiro, partindo do pressuposto, homens e mulheres, é o primeiro ponto. Eu tenho fórmulas diferentes. Negros e brancos, eu tenho fórmulas diferentes. Idosos, é mais um problema. A densidade corporal é diferente dos adultos. Crianças, a densidade corporal é diferente dos adultos. Então, assim, pessoal, se eu for avaliar só o percentual de gordura, ou seja, 22% de gordura, por exemplo, se eu for avaliar só esse percentual, a minha chance de erro é muito maior. Então, qual é uma dica que eu dou para vocês? Quando vocês forem avaliar por dobra cutânea, considerem o somatório das dobras também, ok? Ou seja, quando você pega, pinça lá, por exemplo, a dobra do abdômen encontra 42, se essa pessoa reduziu de 42 para 35, essa pessoa perdeu gordura. Bem provável que ela tenha perdido gordura. Avalia todas as dobras. Vê se ela não reduziu em todos os pontos. Uns mais, outros menos. Mas vê se ela não reduziu em todos os pontos. Se ela reduzir em todos os pontos, provavelmente essa pessoa está perdendo gordura. Tá? Associa essa medida com a circunferência abdominal. Mede lá a circunferência abdominal direitinho. Normalmente, quando você tem reduções de circunferência de abdômen, você vai ter reduções de gordura também. Tá? Então, diferente da bioimpedância, aqui, com as dobras cutâneas, você consegue ter um acompanhamento de forma mais fidedigna. O que eu quero dizer com isso? Quando você avalia a pessoa no primeiro mês e no quarto mês, você consegue entender de uma forma mais clara se essa pessoa perdeu gordura ou não. E isso parece ser interessante de ser feito. Os estudos mostram que os níveis de erros ali, eles não são tão grandes.
Quando você compara com o DEXA e com o pesagem hidrostática, sim, você encontra erros na estimativa. Mas quando você acompanha essa pessoa ao longo do tempo, você diminui as suas chances de erro, tá? Então, qual é a dica que eu dou para vocês aqui? Fazem a medição, quem for optar por dobra cutânea, faz a medição, encontra o percentual de gordura, porque as pessoas gostam de números, só que avalia também o somatório das dobras. Avalia dobra por dobra. Vê se essa pessoa não foi diminuindo ponto por ponto. Analisa também a circunferência abdominal. Circunferência de, se vocês quiserem fazer cintura e quadril também, mas principalmente nesse quesito redução de gordura, analisa a circunferência abdominal. Vê se ela não reduziu também. O que eu quero dizer com isso? Todos os testes que a gente for fazer, eles vão possuir margem de erros. Todos os testes. Não adianta, todos os testes. E comentando um pouco sobre os testes que são mais próximos da nossa realidade, que é a bioimpedância e as dobras cutâneas, esses então eles vão ter muito erro. Se você optar por um ou por outro, não tem problema. Tente tomar todos os cuidados possíveis inerente à técnica que você escolheu e associa essa técnica com outras técnicas. Se você não se sente confiante ainda em fazer dobras cutâneas, pega a composição corporal por bioimpedância, a que você tiver, faz as circunferências de abdômen principalmente, vê se essa pessoa não reduziu ali. Confronta o resultado e as comparações da circunferência abdominal com as comparações da bioimpedância também. Observa o que aconteceu. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas afirmações em relação aos testes. Só que a gente pode minimizar os nossos erros. Quando eu faço uma avaliação, por exemplo, em academia, eu pego pessoas que muitas vezes trabalhou o dia inteiro. Pessoas que treinaram perto do meu teste. Isso é um problema muito grande, só que eu não tenho como controlar isso, principalmente em academia. Tá? Então, o que eu procuro fazer sempre? A primeira avaliação, eu explico coisas básicas para as pessoas. Na segunda avaliação, o que eu faço? Eu peço para as pessoas voltarem em torno de 3 a 4 meses. Por que eu peço isso? Porque eu sei que se essa pessoa voltar em um mês, a chance dela comprometer o meu resultado é muito grande. Eu posso encontrar ali afirmações que eu não vou poder ter exatidão. Eu vou ficar sem poder o que falar, sem ter o que falar. Então eu peço ali no mínimo 3 meses e no máximo 6 meses para poder entender num período maior de tempo o que aconteceu. E aí eu faço sim dobras cutâneas, porque imagina a bioimpedância numa academia. Não tem condições. Tá? Não tem condições. Isso aí, uma pessoa que está há muito tempo dentro de uma academia fazendo avaliação, não só academia, como clínica também, mas eu estou ali dentro de academia há muito tempo pelo CAFT, e a gente sabe que não tem condições de fazer bioimpedância dentro de uma academia, tá? Eu tenho horários à noite, imagine o nível hídrico à noite, e essa pessoa só pode ir à noite. Tem pessoas que vão no período menstrual, período de pré-menstrual, e não tem como negar uma avaliação dessa pessoa. Né? Então, a gente utiliza dobras cutâneas e eu confronto o resultado das dobras com circunferências, principalmente abdominal. E aí eu olho para as dobras, cada uma das 7 dobras, porque a gente utiliza a fórmula de Jackson e Pollock. Eu analiso cada uma das 7 dobras, confronto com a avaliação anterior e observo a circunferência abdominal. Lembrando que aqui eu tenho uma metodologia de 2 compartimentos. Então, eu estou analisando gordura corporal, a estimativa da gordura, com a massa livre de gordura. Então, o peso magro que eu estou analisando ali é tudo que não é gordura. Então, eu nunca afirmo que a pessoa ganhou ou perdeu massa muscular. Ela pode ter tido uma alteração em outros componentes, tá? Então, esses cuidados aí são muito importantes, ok? Aqui tem as fórmulas da densidade corporal. Nela aqui já está imposta aqui a fórmula de Siri, ou seja, lembrando que eu comentei para vocês, primeiro é feito o cálculo da densidade corporal a partir da somatória das dobras e depois você descobre pela fórmula de Siri ou outras fórmulas, mas a fórmula de Siri é uma delas, você vai para o percentual de gordura. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês as principais, que é a mais utilizada aqui no Brasil, a de 7 dobras de Jackson e Pollock, feminino, masculino e também para a população negra. Existem inúmeras outros métodos, inúmeras outras fórmulas.
Se vocês quiserem se aprofundar, se aprofundem, porque são mais ferramentas que vocês vão ter para a aplicação do teste de dobras cutâneas, ok? O modelo de composição corporal, esse modelo de 2 componentes, ele parte do pressuposto que a densidade corporal ela é igual para todo mundo, né? O que eu comentei com vocês antes. Isso são suposições que não cabem, porque a gente já comentou aqui que realmente existem diferenças entre negros, entre crianças, idosos. Então, a densidade corporal isso vai divergir de população para população. E essas metodologias aqui do, de dobras cutâneas, elas foram feitas a partir da pesagem endostática, que a gente sabe que não é mais a fórmula padrão ouro. Então, todos os erros que foram assumidos na pesagem endostática vai somar aqui para o percentual de gordura feito em dobra cutânea também. É mais um erro. Tá? Então, como a pesagem endostática ela foi base para todas as outras metodologias, principalmente, você vai ter uma soma de erros. Com certeza vai ter uma soma de erros. Então, pessoal, tem que tomar cuidado na aplicação de todas essas metodologias para poder minimizar o máximo possível dos erros que vocês vão ter, porque erro vai ter, ok? Então, aqui a gente tem aqui as duas fórmulas utilizadas, as duas equações. Eu falei a de Ciri, que é a mais utilizada, mas tem essa outra também, que também é utilizada em algumas ocasiões. E aí a gente parte para a reta final da nossa aula, falando para o modelo de 4 compartimentos, que é hoje o modelo padrão ouro, ok? O que consiste esse modelo aqui? Esse modelo, essa análise, ela parte do pressuposto que eu vou utilizar o padrão ouro para análise de cada compartimento. Então, por exemplo, quando eu falo ali de densidade corporal, né, o volume corporal, eu tenho a pesagem endostática sendo o padrão ouro. Se eu quero saber o volume corporal, a pesagem endostática é o padrão ouro. Eu tenho o body pod sendo utilizado em algumas ocasiões também, mas como a gente sabe que o body pod ele tem uma margem de erro maior, a pesagem endostática que seria a melhor metodologia para entender qual o volume corporal, ou seja, qual a densidade corporal do indivíduo. A água corporal, por um método chamado diluição de dióxido de deutério, que é uma técnica padrão ouro para análise da água corporal. Alguns estudos tentam utilizar aí a bioimpedância, mas uma bioimpedância bem avançada, que é uma bioimpedância utilizada nos estudos, para poder estimar a água corporal. Parece que ela tem um nível de confiabilidade interessante, mas, sem dúvida alguma, o padrão ouro seria essa diluição de óxido de deutério. O conteúdo de mineral ósseo seria avaliado pelo DEXA, ou seja, cada um dos componentes que a gente tem do nosso peso corporal, ele vai ser avaliado pelo padrão ouro em relação àquele componente. Então, o que isso quer dizer? A gente exclui todos os erros, ou na verdade, diminui todos os erros inerentes à avaliação de cada um deles. Por exemplo, para água corporal. Se a gente sabe que o DEXA ele existe erros para análise da água corporal, se a gente sabe que a bioimpedância ela pode ter uma variação muito grande por causa do controle da hidratação, a gente pode ter esses erros. O que a gente faz? A gente vai para a técnica que é padrão ouro. Então, ali a gente já minimizou os erros. Massa mineral óssea, foi o que eu comentei na parte do DEXA, é o melhor método. Foi o método que é o componente que foi utilizado nos primeiros avaliações de DEXA. O DEXA era para avaliar densidade mineral óssea, depois que ele foi avaliar outras coisas. Mas se eu utilizo o padrão ouro para cada componente do nosso peso corporal, eu minimizo os erros. E quando eu faço a estimativa para cada um desses componentes e depois jogo nas fórmulas, eu consigo entender o nível do percentual de gordura de uma forma muito mais fidedigna do que todas as outras apresentadas aqui, tá? Qual é o grande problema? O exame é muito grande, ou seja, demora muito tempo para poder fazer um teste desse. E além de ser muito caro, muito mais caro do que as avaliações que a gente já falou aqui, né? Então, se eu vou avaliar medida por medida, e cada medida eu vou usar uma tecnologia diferente, parte do pressuposto que isso vai levar muito tempo. Então, até que ponto vale a pena, em relação a custo-benefício,
você adotar um modelo de 4 compartimentos para analisar o seu percentual de gordura. Isso não tem praticidade alguma para a nossa rotina, ok? Isso para pesquisa é o que vem sendo utilizado, mas para a nossa prática clínica não é nem um pouco aplicável, tá? Então, assim, pessoal, a gente apresentou aqui, né? A gente apresentamos aqui as técnicas existentes, apresentei para vocês das mais avançadas a mais simples, os erros que podem ter, mostrei para vocês que todas elas possuem erros, todas elas. Se vocês quiserem se aprofundar, eu vou deixar aqui os artigos para vocês, mas todas as técnicas possuem erro. Pesagem hidrostática possui, DEXA possui, plexografia possui, a bioimpedância possui muito erro, não é a coisa mais fidedigna dentre todas elas. As dobras cutâneas possuem muito erro, mas quando eu viso analisar de forma temporária, de forma periódica, eu consigo ter uma boa ideia do que está acontecendo com a composição corporal dessa pessoa. Mas eu preciso ter ideia de qual fórmula que eu vou aplicar, qual método que eu vou utilizar para poder minimizar os meus erros. Ok? Então, o que eu dou de dica para vocês? Mais uma vez, o que você estar mais confiante? Eu sei que a dobra cutânea é muito aplicável. Para nossa rotina, com pouco investimento, é muito bom de utilizar. Tá? Eu consigo minimizar os meus erros. Só que se você não está ainda confiante na aplicação das técnicas, comece a treinar. Treine em casa, com seus pais, com seus irmãos, com seus primos, com a sua família. Treina, vai treinando. Treina, requer treino. A aplicação de dobras cutâneas requer muito treino, ok? Esse é a primeira dica que eu dou. Se você puder ter uma bioimpedância e puder ter as dobras cutâneas, não existe a comparação de um método com o outro. Mas muitas vezes você vai pegar um paciente obeso que você tem dificuldade de aplicar as dobras cutâneas por causa da abertura do adipômetro, que é um outro erro. Se você tiver uma abertura muito grande, você pode ter erros. E muitas vezes indivíduos obesos, a espessura é tão grande que você não consegue colocar o adipômetro. Então, se você não tiver seguro na aplicação das dobras cutâneas para aquela pessoa, para aquele indivíduo que está ali presente, aplica a bioimpedância. Mas aí você faz uma relação com as circunferências, principalmente abdominal, ok? Se você está cada vez melhor nas dobras cutâneas, utiliza elas, escolhe alguma fórmula, alguma equação que seja específica para aquela pessoa. Porém, utiliza o somatório das dobras. Olha o somatório das dobras. Acompanhe as diferenças de cada dobra que foi medida. E também correlaciona com circunferência abdominal. Ok, pessoal? Então, assim, a gente viu aqui que é muito complicado de você ter uma coisa muito confiável e uma eficácia muito grande. Isso é utópico, né? Na nossa prática é utópico, a não ser que você tenha uma metodologia muito avançada, né? Eu afirmo que para a prática clínica, o ultrassom ele vem se apresentando como uma alternativa muito interessante. Isso porque eu tenho utilizado, então é o que eu posso dizer para vocês. Mas da mesma maneira que eu digo que as dobras cutâneas precisam de uma prática muito grande, o ultrassom precisa de uma prática também muito grande, muito grande. Então, por isso que eu digo que precisa de tempo, precisa de tempo. Não é baratinho, o ultrassom não é baratinho, em média ali de 10 a 15 mil reais, porque você vai ter equipamentos usados, então eu estou botando em média de 10 a 15 mil reais. Não é barato, mas você encontra aí balanças muito mais caras do que o ultrassom. E eu aposto que o ultrassom, ele com mais estudos, evidentemente, ele pode ser uma alternativa muito interessante para a gente ter uma minimização aí desses erros, né, do percentual de gordura. Mas, enquanto vocês e outros profissionais não têm um recurso desse, vocês podem utilizar o que a gente tem, só que tomando esses cuidados que eu comentei para vocês. E antes de vocês utilizarem qualquer uma dessas ferramentas, estudem um pouquinho cada uma delas. O nosso momento aqui, ó, a gente está quase em uma hora e pouca de aula, 1 hora e 15 de aula. A gente já vai encerrar.
Isso é muito pouco, tá? Então, por isso que eu vou deixar alguns artigos para vocês, vou deixar um material para vocês, porque realmente a gente precisa entender a técnica que a gente está utilizando. A gente precisa entender qual a ferramenta que a gente está utilizando. Para a gente saber explicar para o nosso paciente o que está acontecendo ali com ele quando a gente faz uma reavaliação ou então quando a gente faz uma avaliação. Ok, pessoal? Bom, agradeço muitíssimo a vocês pela aula, pela oportunidade. Mais uma vez eu agradeço. Fico aberto para quem quiser conversar comigo. Pode pedir aí para a professora Leila, para a professora Luana, que se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, quem quiser trocar alguma informação, qualquer coisa que seja, pode falar comigo, eu fico aberto sempre. Eu posso disponibilizar meu WhatsApp, e-mail, qualquer coisa, que a gente pode trocar informações. Mas agradeço muito por essa oportunidade aqui. É sempre importante a gente estar trocando essas informações, trocando conhecimento, espalhando conhecimento. O pouco que a gente tem, a gente vai espalhando, evidentemente. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Quem sabe a gente não se encontra aí em outras oportunidades também. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse material para vocês, tanto da aula quanto alguns artigos também. Bom, espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Espero que a disciplina de vocês seja boa. E mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço para todos vocês, tá bom?